Irmãos, irmãs, essa última frase do Evangelho serve como resumo e mensagem principal da liturgia que viemos celebrar hoje. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Uma frase conhecida e que está no Evangelho e que às vezes até é usada de alguma forma forçada. Os inimigos de Jesus, tinha sempre gente à espreita para pegar Jesus em alguma situação. As autoridades judaicas, os fariseus de modo especial, viviam armando arapuca na beira da estrada para pegar Jesus. E hoje a cena do Evangelho mostra mais uma dessas armadilhas que eles fizeram. Primeiro que eles não tinham assim tanta coragem, né? Tem gente que põe fogo, mas não mostra a cara, né? Ou taca a pedra e esconde a mão. Eles mandaram alguns irem a Jesus, eles mesmos não foram. Mas tudo bem, prepararam uma armadilha para Jesus, foram a Jesus e começaram daquele jeito que é fácil de convencer os outros, fazendo um elogio a Jesus. Disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro. Sabemos que de fato ensinas o caminho de Deus. Sabemos que não te deixas influenciar pela opinião dos outros, porque não julgas pelas aparências. Tudo isso que eles falaram é verdade mesmo, mas eles estavam mal intencionados. E essa má intenção deles se revela na pergunta: dize-nos então, Senhor, é lícito ou não é lícito pagar o imposto a César, ao imperador romano? É lícito ou não é lícito? Pode ou não pode? A gente deve ou não deve? Onde é que está a malícia aí? Se Jesus disser sim, paguem o imposto, é como se Jesus estivesse dizendo: eu estou a favor daquele que oprime vocês, daqueles romanos pagãos que nos escravizaram, e não do lado de vocês, de quem eu faço parte como membro do povo. Então, se digo pode, estou comprando briga, porque estaria do lado do poder que oprime. Se Jesus responde não, não pode, não deve pagar o imposto a César, ele é tido como um subversivo, alguém que não está a favor de Pilatos e que deve pagar por isso. E se Jesus dissesse talvez pode, talvez não tenho certeza, ele estaria revelando uma fraqueza, um mestre que não é digno de ter ninguém que o acompanhe. Por quê? Porque não tem segurança, é um estulto. Vejam que a pergunta era bem capciosa, né? Visava pôr Jesus em maus lençóis, visava desvelar quem era Jesus. Me lembro aqui de uma historieta já partilhada numa outra homilia, que havia num lugar um sábio, bem sabido, né? Havia um homem muito sábio e que costumava acertar sempre nas suas manifestações. E tinham 3 crianças ali meio levadas e queriam criar uma situação de saia justa para o sábio, né? E eles combinaram então uma traquinagem e iriam ao sábio para desmascarar o sábio, dizer que ele não era sábio coisa nenhuma. E eles então levaram um passarinho na mão, escondido, e iriam fazer a consulta ao sábio. Chegaram ao sábio: bom dia, seu sábio, tal, daquelas conversas, né? O senhor é bom mesmo, tal. E com a mãozinha lá escondida para trás, perguntou para esse sábio, para esse mestre, né? O que é que nós temos aqui na mão, né? E o sábio falou: um passarinho. Oh, o senhor é sábio mesmo, adivinho, né? Capaz. Porque ele acertou que tinha ali na mão um passarinho. E eles tinham pensado o seguinte: a gente leva o passarinho na mão, se ele acertar que é o passarinho, a gente pergunta para ele: está vivo? Se ele disser que está vivo, a gente mata aqui na mão. Daí mostra para ele que está errado. Se disser
que está morto, a gente mostra que ele está vivo. Ok. Então, o senhor sabe o que a gente tem na mão? Um passarinho. Ok, parabéns, tal. E ele está vivo ou está morto? E o sábio respondeu: a vida dele está nas suas mãos. Os espertos sempre são vítimas da sua esperteza, né? Aqueles que se acham tais e não se dão conta que não são tais, nem tanto, acabam se enforcando a própria corda. E às vezes a própria corda é a língua, né? Acaba armando ou caindo nas arapucas para si mesmo. E como que esses daí, os fariseus, os embaixadores dele, foram desmascarados por Jesus? Jesus pediu que eles levassem a ele uma moeda. Qual é a moeda do imposto? Me tragam aqui essa moeda do imposto. E lá, naquela moeda, tinha uma imagem de Tibério, Tibério imperador. E junto com a imagem de Tibério tinha a seguinte frase: Tibério, Deus e sumo pontífice. Além de tudo, o César, né, o imperador, se vendia como Deus, soberano, Senhor. E vendo então a imagem de Tibério na moeda, Jesus diz: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, essa moeda não é de César, a imagem que está aí não é dele, devolvam a ele o que pertence a ele. As coisas, porque César simboliza o mundo todo e todas as coisas, então as coisas devem ser devolvidas ao mundo e a vida deve ser devolvida a Deus. Deem as coisas ao mundo e deem a vida a Deus. Deem as coisas ao mundo e deem a alma, a adoração, o serviço ao Senhor, porque um só é o Senhor. Se naquela moeda está a imagem do imperador, nas pessoas está a imagem do Criador. Fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. A Deus o que é de Deus, ao mundo o que é do mundo. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Assim, irmãos e irmãs, lembramos-nos de São Paulo, que escreve aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 3, dizendo que tudo é vosso. Paulo, Apolo, Pedro, o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes e as coisas futuras. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. César também é de Deus. César também vai morrer. Ou seja, o que podemos aqui pensar é a grande tentação que a gente tem na vida de colocar no lugar de Deus tantos outros Césares, outras coisas, que receberão o nosso louvor, que prenderão o nosso coração, que nos colocarão um horizonte muito limitado de vida. O que é a vida, pensando apenas aqui humanamente? Um amontoado de dias, e o pior, tão poucos. Enquanto a gente tem lá pouca idade, né? Uma vez aqui para uma criança da catequese, perguntei quantos anos tinha. Se eu não estiver enganado, ela disse assim: tenho 8, né? E ela perguntou quanto eu tinha. Eu falei: tinha 40. Ela falou: nossa, que velho. Mas tenho certeza que metade da igreja não me acha velho, porque é mais velho que eu. Ou pelo menos está ali igual. Então depende de onde a gente olha, né? Quem tem um pouquinho mais fala: nossa, que novinho. Novinho nada, né? Mas assim, é tão pouco que a gente vive, tão pouco tempo. E o pior que parece que quanto mais a gente vai vivendo, vai aprendendo a viver e tomando gosto, e já não dá mais para fazer tanta coisa. Mas assim, eu ainda não estou nessa fase, né? Mas só de pensar o que com isso? Se a gente colocar César no lugar de Deus, nós vamos inverter a vida e daí prestar cultos para quem não merece o culto. Seremos então idólatras. Não é por causa da imagem de Santa Teresinha, do Sagrado Coração de Nossa Senhora Aparecida, que a gente seja idólatra. É das imagens que a gente coloca e se transformam deuses na vida da gente. E quantas são essas imagens?
A ciência tantas vezes se vende como nova deusa, é absolutizada, assim como a tecnologia é absolutizada, assim como se adora tanto o sexo. São grandes homens, poderosos, mas que também pertencem a Deus, que também não merecem o nosso louvor, que também não merecem a nossa adoração. A gente poderia aqui pensar então que Jesus está dizendo que mundo e Deus não devem se misturar. Não é verdade. Tudo é criação de Deus e Deus viu que tudo era bom. Deus criou todas as coisas, viu que tudo era bom. Depois, hoje nós vemos, especialmente aqui no Brasil, a situação política tão danada, tão complicada. E cadê os cristãos? Até fica mais feio que tantos que falam o nome de Cristo e tantos que até têm funções em igrejas estejam metidos do lado errado. São mais César que Deus. São mais apodrecidos do que convertidos. Isso tudo nos ofende. Isso tudo milita contra o Evangelho. Isso tudo conspurca a imagem da igreja. Tudo. Tudo. Então, mais aí, descobrimos que nós temos uma obrigação de cuidar das coisas do mundo, mas sabendo que elas são daqui. Que elas cumprem um poder, um tempo, uma perfeição limitada aqui. Como São Paulo vai escrever aos Filipenses, que nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas precisamos aqui fazer algo, organizar a sociedade, nos submeter à sociedade, às regras dela. Por que não? Mas sabendo o que cada uma tem de efeito. O que mais que a gente pode dizer para terminar essa conversa? Nós podemos usar todas as coisas, nós podemos usufruir de todos os bens do mundo, mas não podemos nos esquecer que nada das coisas é Deus. Que nenhuma dessas coisas deve nos prender o coração. Que nenhuma dessas coisas deve nos merecer adoração. Nada disso deve nos distanciar do Senhor. A Deus o que é de Deus. E nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. A César, ao mundo, o que é do mundo. Vamos repetir uma oração feita por Santo Inácio de Loyola, assim: Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória, o meu entendimento e toda a minha vontade, tudo que tenho ou possuo, vós me destes, a vós, Senhor, o restituo. Tudo é vosso. Disponde segundo a vossa vontade. Dai-me o vosso amor e vossa graça, pois ela me basta. Amém. Termino lembrando a primeira leitura. O profeta Isaías resgata aquilo que de outra forma disse agora do Evangelho. Não existe outro Deus além de mim. Não existe outro Deus. E por 3 vezes ele repete essa sentença. Não existe outro Deus além de mim. Verifiquemos, irmãos, se nós não estamos criando deuses particulares e destituindo Deus do lugar dele. Se nós não erigimos pessoas, situações ou coisas para ocuparem o lugar exclusivo do Senhor. Se nós não estamos devolvendo o dízimo para o mundo e sonegando o dízimo de Deus. Não estou pensando em dinheiro aqui, mas da vida. Se estamos devolvendo as coisas para as pessoas erradas. Que o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.